Bom, então vejamos a definição de função homogênea de grau P. Uma função de n variáveis é dita homogênea de grau P se acontecer o seguinte: se multiplicarmos cada argumento da função f pelo mesmo número lambda, der como resultado lambda elevado a um expoente p vezes a função do argumento original, onde lambda é qualquer número real positivo. Então, se multiplicando cada argumento de uma função de n variáveis pelo mesmo número lambda resultar na multiplicação da função do argumento original pela potência p desse número lambda, então a função f é dita homogênea de grau P. E há um resultado muito importante, conhecido como Teorema de Euler das funções homogêneas, que diz o seguinte: a função f diferenciável é homogênea de grau P se e somente se a seguinte equação diferencial é satisfeita. Então, se nós multiplicamos cada derivada parcial de f em relação a uma de suas variáveis por esta variável e somamos sobre todas as variáveis, o resultado é simplesmente multiplicar a função pelo grau P de homogeneidade dessa função. E, reciprocamente, se esta equação é satisfeita, f automaticamente é função homogênea de grau P, ou seja, obedece a esta equação aqui. Bom, agora, o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui, que é em que condições aquela quantidade h, que quando é conservada é conhecida como integral de Jacobi, em que condições esta quantidade é a energia total. Observe o seguinte: vista como função das velocidades, a energia cinética é uma função homogênea de grau 2. Ó, vejamos. Se nós substituirmos cada velocidade na energia cinética por seu valor multiplicado pelo mesmo fator lambda, isso dará. Então estamos substituindo cada QK, Q ponto K, por lambda Q ponto K. Então, no lugar do Q ponto L, escrevemos lambda Q ponto L. Ora, isto aqui simplesmente multiplica por lambda ao quadrado o somatório. Ou seja, isso aqui é lambda 2t. Portanto, aqui eu poderia ter escrito, né, apenas por economia, eu não escrevi os argumentos, mas... Então, comparando com esta definição aqui, ó, nós vemos que, considerada apenas como função das velocidades, a energia cinética obedece a esta equação, que tem exatamente esta forma, onde o expoente é 2. Portanto, T é função homogênea
de grau 2 das velocidades. Ora, pelo teorema de Euler, pondo no lugar de F a energia cinética e no lugar de x ponto K, Q ponto K, temos o seguinte. Soma tem que ser igual ao grau de homogeneidade da função, que no caso é 2, vezes a própria função. Então isso dá 2t. Portanto, voltando a esta expressão aqui para a quantidade H, nós temos que H é igual a esta soma. Acabamos de ver que é igual a 2t. E aqui temos menos t mais v. Isso aqui é igual a t mais v. Ora, isso aqui é igual à energia total. Soma da energia cinética com a energia potencial. Na grande maioria dos casos de interesse físico, os vínculos não dependem explicitamente do tempo. Como consequência, a energia cinética é uma função puramente quadrática das coordenadas generalizadas. E também, na maioria dos casos, na vasta maioria dos casos de interesse físico, a energia potencial não depende explicitamente do tempo. Então, nessas circunstâncias que abrangem praticamente todos os casos de interesse físico, a quantidade H é a energia total e é constante de movimento. Porque nós vimos que para H ser constante de movimento, basta que a lagrangiana não dependa explicitamente do tempo. Então, se os vínculos não dependem explicitamente do tempo, a energia cinética também não depende explicitamente do tempo. Como estamos supondo que a energia potencial não depende explicitamente do tempo, a lagrangiana T menos V não depende explicitamente do tempo, portanto, H é constante de movimento. E, além disso, é igual à energia. Então, aquele teorema que diz que H é constante de movimento sempre que a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, representa a lei da conservação de energia na grande maioria das situações de interesse físico. Agora, este teorema da conservação de energia pode também ser interpretado como um teorema que associa uma quantidade conservada a uma simetria ou a uma invariância do sistema mecânico. Porque veja o seguinte, nós vimos que para H ser constante de movimento, é necessário que a lagrangiana não dependa explicitamente do tempo. Ora, a lagrangiana não depender explicitamente do tempo corresponde a dizer que, se nós imaginarmos uma translação temporal ou um deslocamento temporal, a lagrangiana não muda. Portanto, a lagrangiana é invariante sob uma translação temporal ou, o que dá no mesmo, a uma mudança na origem do tempo. Se nós imaginamos que o tempo é homogêneo e, portanto, diferentes escolhas da origem do tempo não afetam o movimento do sistema, então essa independência temporal explícita da lagrangiana é a mesma coisa que dizer que a lagrangiana é invariante sob uma translação temporal. Então, homogeneidade do tempo leva à invariância sob translações temporais ou deslocamentos temporais e, portanto,
ausência de dependência temporal explícita na lagrangiana. Portanto, esse teorema de conservação da energia pode ser visto como uma consequência da homogeneidade do tempo, ou da invariância da dinâmica sob uma translação temporal ou uma mudança de escolha da origem do tempo.